Olá, amigo inscrito do canal Fé, Café e Concurso. Você está aqui no nosso devocional diário. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, deixe o seu like aqui no Fé, Café e Concursos. Para mim, o programa mais importante do canal, porque pode e deve transformar a sua vida através da palavra de Deus, através do momento que nós entregamos, o primeiro momento do dia para Deus, para que Deus fale ao meu e ao seu coração. E nós começamos o mês de abril, começamos a semana aqui de Páscoa, né? E a mensagem de hoje é: você tem um Salvador. A mensagem precisa, né, que vai dentro do seu coração. Você tem um Salvador, tá? E quando a gente caminha para dentro da Páscoa, né? Olha só, o texto, Mateus 1:21. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo nos salva dos nossos pecados, né? Porque nós somos pecadores. Muita gente pensa: eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém. Sim, você é uma boa pessoa. O ser humano é uma ótima pessoa. Não existe um ser humano que não tenha pecado. Está lá, né, em Romanos 23, se eu não me engano, todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Então não existe um ser humano que não tenha pecado, tá? Em pensamento, seja o que for. Uma boa pessoa está muito longe no padrão do que Jesus espera para a nossa vida, tá? Então Jesus foi o único padrão perfeito que não teve pecado, que foi na forma humana, viveu aqui nessa terra e não teve pecado, não pecou e morreu morte de cruz para remir o meu e o seu pecado. Por isso que você tem um Salvador. E a mensagem do Evangelho gira em torno disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Romanos 10:9, se eu não me engano, diz assim: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, será salvo. Então, reconhecer que ele morreu por você, tá? Então, essa é a mensagem de você tem um Salvador. Então, esse é o principal mensagem, é a principal mensagem dessa semana sobre Páscoa, é isso. E eu ando aí pela cidade, né? A gente só vê coelho nas vitrines, coelhinho pra cá, coelhinho pra lá. Isso é uma forma, né? Por mais que, assim, eu acredito nisso, cara. É uma forma de você tirar o centro daquilo que é importante. Porque quando as pessoas são confrontadas com o coelhinho da Páscoa numa vitrine, elas não trazem a mensagem do Evangelho da morte e ressurreição de Cristo. Se torna muito distante, você tira o Cristo da Páscoa, né? Para quem não vai numa igreja ou não frequenta uma igreja evangélica, católica, seja o que for, não tem a mensagem de Cristo como alguém que morreu pelos seus pecados. Você tem a mensagem: olha, Páscoa, coelhinho, couve de chocolate, uma coisa tão assim, nenhum sentido com a Páscoa. Desculpe, assim, se você procurar o contexto histórico do coelhinho da Páscoa, você vai ver que não tem nada a ver com uma cultura cristã ou com a mensagem da Páscoa de morte e ressurreição, tá? Mas traz uma mensagem aí até inclusive de uma divindade, uma deusa aí que tinha o símbolo do coelho pela fertilidade, como um símbolo que foi incluída sorrateiramente aí na tradição cristã, né, de comemorar a Páscoa, que a Páscoa é a passagem da morte para a vida. No povo Antigo Testamento, né, quando você lembra da Páscoa, inclusive Jesus estava na celebração de Páscoa que lembrava a passagem do povo da escravidão do Egito para a liberdade, ou seja, a passagem também da morte para a vida, quando das 10 pragas uma atingia o primogênito e o sangue do cordeiro nas portas não permitia que houvesse morte. Então, realmente, Páscoa quer dizer passagem, e a passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. E Deus te dá a oportunidade de ter liberdade quando você entende, quando você recebe Cristo Jesus como Salvador, como você reconhece o sacrifício da cruz, né, que dividiu a humanidade antes dele e depois dele, para que você entendesse que você é um pecador e que somente alguém perfeito poderia tomar sobre si todos os nossos pecados. Esse é o momento, assim, parâmetro, semana de Páscoa. Vamos para a mensagem? Agora que tem a mensagem, né? Isso que é legal, agora que eu vou falar a mensagem. Mas, quis dar um toque aí na mensagem do Evangelho como um todo. Temos um Salvador, essa é a mensagem que o anjo do Senhor revelou a Maria e a José, tá bom? Às vezes, dado o ativismo em que vivemos, nós esquecemos essa verdade. E em outras, em razão dos erros, falhas e pecados que cometemos, acabamos nos afastando do Salvador. Então, o pecado, o que é o pecado? O pecado é você errar o alvo e é aquilo que traz separação entre nós e Deus, né? Se você deseja que Cristo seja o Salvador da sua vida, basta apenas crer no seu coração,
tá? A salvação é pela graça, você não tem como merecer, eu sou uma pessoa boa, eu mereço ser salvo, eu mereço ir para o céu, teoricamente, assim não existe. Pela Bíblia, pelo relato do que está na Bíblia, a salvação é um ato de fé, onde você crê em Jesus, você entende o sacrifício e você busca, né, viver uma vida de acordo com o que Cristo ensina, não porque você mereça algo, mas porque você entende a mensagem do Evangelho. A melhor parte de termos um Salvador em nossa vida é a certeza de que, espiritualmente, estamos livres de culpas, medos e dúvidas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, eu não consigo me purificar. É o sangue de Cristo revertido na cruz que me purifica a mim e a você de todo o pecado. Não existe nada melhor do que viver uma vida saudável e equilibrada, ou seja, em paz com a nossa consciência, com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Sabe, o único antídoto contra o pecado é Jesus. Jesus na sua vida e na minha vida. O Salvador. Somente Ele pode nos conceder o perdão. Né? Ele perdoa o nosso pecado porque hoje, durante o dia, eu vou pecar. Em pensamento, né? Pequenos pecados, ou uma fala, um pensamento ruim, uma discussão que eu tenho em casa com a minha esposa, com a minha filha, ou no trabalho com alguém, né? Mesmo que eu me esforce para não discutir, tem momentos que você vai sair de um padrão correto de resposta, né? Então, Ele pode nos conceder o perdão para os nossos pecados e nos trazer a paz. Então, se você visualiza hoje em sua vida algum sintoma de desequilíbrio, se sente aprisionado pela culpa, tá? Se você está aprisionado pela culpa, pelo medo e pelas dúvidas, entregue tudo para Jesus. Você pode se perguntar, como fazer isso? Como entregar? É simples, é uma conversa. Por isso que oração, tá? Oração é uma conversa com o Pai, é uma conversa com Deus Pai, é um café com Deus Pai, que é onde você, naquele momento, você vai conversar com Deus. Por isso que nós entendemos, né? A minha fé cristã não foca na questão de reza, por exemplo, que a gente tem o Pai Nosso que está na Bíblia, né? Eu faço essa oração, ou faço essa reza quando a gente está em grupo, né? Mas a gente foca na oração, na conversa com Deus, e não apenas em frases repetidas, até porque nós podemos usar de frases repetidas que não vêm do coração. Então, oração é uma conversa, então esse é o antídoto de entregar, né? Assim como você está lendo essas palavras nesse dia, comece a expressar com um simples e sincero coração tudo aquilo que tem impedido de olhar para Jesus e ver um Pai de amor. Agora só depende de nós. Cristo já veio à Terra, viveu e morreu por nossos pecados. Tudo o que precisamos fazer é nos arrepender para que Ele expresse seu poder e opere suas maravilhas em nossa vida. Arrependidos, alegremos-nos, pois em Jesus temos um Salvador. Então a primeira condição para que Jesus transforme a minha vida é eu reconhecer que eu sou um miserável, pobre pecador, que eu sou simplesmente alguém que tem que lutar para viver uma vida, né, de acordo com aquilo que Cristo ensina. Eu tenho que lutar para que o meu eu humano, né, não tenha respostas ríspidas, que eu não tenha inveja, que eu não tenha rancor, que eu não tenha mágoa no meu coração. E isso, em Deus, nós conseguimos, porque Deus nos capacita, então Deus nos liberta de todo e qualquer sentimento. Né? Deus nos capacita a perdoar, né? Deus nos capacita a amar. Então, essa é a mensagem de Cristo, uma mensagem libertadora, porque você tem um Salvador para te tirar dessa natureza humana, para te libertar do peso do pecado, da culpa, né, de ser aprisionado pelas mágoas, pelos sentimentos. Então, entregue nas mãos de Deus. Aproveite esse período de Páscoa, né, da passagem da morte para a vida, e tenha que a sua vida também passe da morte para a vida, seja nesse ano 2024, dia após dia, né, nós temos que matar a carne, matar o velho homem, né? Matar aquilo que não nos edifica. Então, dia após dia é um dia de Páscoa na sua vida, é uma passagem de morte para a vida, né? E quando nós entramos na rotina e decidimos não viver Cristo, a gente acaba todo dia a mesma coisa, o mesmo dia, a mesma coisa, e aí a gente acaba se esquecendo de um relacionamento com Deus, profundo com Deus, porque isso vai transformar o seu coração, é isso que vai fazer você ser diferente, é você ter um relacionamento profundo com Deus. E neste momento Deus chama você para se relacionar, para viver na mensagem da cruz. Se você até hoje não teve um relacionamento com Deus, mas você se propõe agora, a partir daqui em diante, a se entregar nas mãos de Deus, ore, né? Ore, esteja um contato diário com Deus. Deus, eu quero que o Senhor transforme, eu quero que o Senhor toque no meu coração, eu quero realmente sentir a tua presença, né? Porque Deus é Espírito, Ele se relaciona com você no Espírito, então você vai sentir o Espírito Santo trabalhar na sua vida diariamente, né? Então, eu creio dessa forma, de que Deus quer
agir na sua vida, de que Deus morreu numa cruz pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. E o sacrifício dele nos traz a vida eterna. Então essa é a mensagem do Evangelho. A vida eterna está no crer no Jesus que morreu na cruz por mim e por você. E essa é a Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. É a morte sendo vencida pela vida. É isso que nós celebramos essa semana. É isso que na sexta-feira acontece. Uma morte que se torna em vida. Bom, gente, hoje é um período um pouco maior, porque a gente começa falando uma mensagem de Páscoa e vem para o café com Deus. Então, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, Pai. E que o Senhor venha trabalhar no meu coração e no coração de quem está escutando agora, Senhor, sobre viver o Teu Evangelho, sobre passar da morte para a vida, que nós temos vida, que essa certeza da vida, da salvação, da vida eterna, Senhor, não saia do nosso coração, porque nós cremos que Jesus Cristo morreu numa cruz pelos meus pecados, que Ele dividiu a humanidade entre antes dele e depois dele, Senhor. Ó Pai amado, nós cremos no que Ele falou, naquilo que Ele disse, na mensagem que Ele trouxe, de que Ele é o Filho de Deus, aquele que vem para pregar a mensagem da salvação, ó Pai amado. Nos abençoa, nos dá realmente, Senhor, força e capacidade de todo dia vencer, Senhor, entregando nossas vidas a Cristo dia após dia, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. É isso aí, gente. Fé Café Concurso de hoje, um pouquinho mais longo, né? Mas muito importante hoje, porque você tem um Salvador. E amanhã, dia 4 de abril, ame como Jesus amou. A gente segue aqui uma semana muito abençoada, essa decisão certa. Na quarta, na quinta, momentos difíceis. E na sexta, dia 7, os espelhos da vida. 8, previsão do tempo. E 9, a presença de Jesus, né? E é isso aí, gente. Essa semana vai ser uma semana muito legal da gente estar aqui no Café com Deus Pai. Começando o dia pela melhor parte, começando o dia com Deus no Fé, Café e Concursos.